Hoje nós iremos falar sobre a nossa temática hoje é sobre doenças de notificação compulsória, com um enfoque na Amazônia. E essa aula de hoje ela tem como público-alvo os profissionais da atenção primária, urgência, emergência, profissionais da vigilância epidemiológica, as endemias, laboratórios e da gestão local. Então, hoje nós também iremos abordar falando um pouco sobre esse fluxo prático de notificação, fazendo um passo a passo e um checklist também para reduzir a subnotificação e a melhora da qualidade desses dados. Então, como agenda da atividade de hoje, nós teremos os conceitos chaves dessa notificação compulsória e imediata, assim como também o cenário epidemiológico no Pará e na Amazônia Legal, as doenças prioritárias por perfil regional, um fluxo de notificação, mais os pontos críticos, e eu trouxe alguns estudos de casos, para que a gente possa fazer uma discussão de uma forma dirigida, para que isso possa evocar uma discussão nas atividades no qual a gente pode estar propondo dentro das nossas unidades de saúde, dentro da nossa equipe de trabalho. Então, dando início para que a gente possa falar em si do que seria essa notificação compulsória. A notificação compulsória ela é uma comunicação obrigatória às autoridades de saúde sobre a ocorrência de determinadas doenças e agravos ou eventos de saúde públicas. E essa notificação ela é realizada por profissionais do serviço de saúde, esses profissionais de serviço de saúde podendo ser tanto da área privada quanto pública, com o objetivo então de monitorar, controlar e até mesmo prevenir também riscos à população. Então, para que a gente possa falar de notificação compulsória, eu trago aqui um arcabouço legal no qual não se pode falar de notificação compulsória sem antes falar de resolução, sem antes falar desse arcabouço legal. Então aqui, por exemplo, eu trago essa resolução de 2019, no qual ela vem falar, no qual dispõe sobre a relação de doenças e agravos de notificação compulsória e vigilância sentinela. Então, quanto às suas atribuições legais às secretarias de saúde do Estado. Então, nessa resolução aqui, ela define a lista nacional de notificação compulsória dessas doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde, tanto pública quanto privada, em todo o território nacional. E nesse anexo, no anexo dessa resolução, ele vem mostrar em algumas seções no qual vem definir a lista, no qual faz uma atualização da lista nacional de doenças e agravos a serem monitorados por meio de estratégia de vigilância em comunidades, em unidades sentinelas e suas diretrizes, assim como também a necessidade de atualização da relação de agravos e doenças de notificação compulsória para uma adequação à necessidade de saúde do Estado. Então, algo que é muito importante também de citar é que as doenças também que ocorrem dentro dos serviços de saúde, doenças essas que a partir de uma nova resolução também foi colocada a notificação compulsória de acidentes de contaminação ocorridos dentro do local de trabalho, também agora fazem parte dos serviços de notificação compulsória. Então,
quando se fala nessa notificação compulsória, ela vai ser esse comunicado dessa doença, o agravo, ou então o evento de saúde pública de notificação compulsória à autoridade dos serviços competentes, que vão ser realizados pelos responsáveis pelo estabelecimento público ou privado de cuidado coletivo, além dos serviços da homeoterapia, unidades laboratoriais e as instituições de pesquisas. Então, essa notificação compulsória, ela é obrigatória para os médicos e os outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados. E nós temos também a comunicação. A comunicação, então, ela é uma comunicação de doença, o agravo, o evento de saúde pública, de notificação compulsória que pode ser realizada já à autoridade de saúde por qualquer cidadão. Então, dentro da notificação compulsória, nós temos algumas diferentes tipos de notificação compulsória. Então, é importante falar um pouco sobre a diferença de cada uma delas. Dentre as notificações compulsórias, nós temos as notificações compulsórias de forma imediata, a notificação compulsória semanal, os eventos de saúde pública e também os surtos. Então, adentrando um pouco sobre cada uma dessas notificações, então essas notificações compulsórias de forma imediata é uma notificação em que deve ser realizada pelo profissional de saúde ou então responsável pelo serviço assistencial a prestar o primeiro atendimento àquele paciente, e essa notificação imediata, ela deve ocorrer em até 24 horas desse atendimento pelo meio mais rápido disponível. Então, essa é a notificação compulsória de forma imediata. Já a notificação compulsória semanal, ela será feita à Secretaria de Saúde do município, do local de atendimento daquele paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação compulsória. Quando nós falamos de eventos de saúde pública, nós estamos falando então de situações que podem se constituir como uma potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de um surto ou então de uma epidemia, a doença ou agravo de causas desconhecidas ou então alterações no padrão clínico-epidemiológico das doenças já conhecidas, considerando um grande potencial de disseminação, a magnitude ou então a gravidade, a severidade e a transcendência e a vulnerabilidade. Então, esses são os eventos de saúde pública. Quanto aos surtos, são casos que se restringem a uma área geográfica que geralmente ela pode ser pequena e delimitada a uma população. Então, como por exemplo, em creches, ou então em escolas, ou então em quartéis. Então, elas também devem ser notificadas. Então, é bem importante que a gente consiga entender os diferentes tipos de notificações compulsórias, que elas podem ser de imediata, ou então semanal, ou então eventos de saúde pública, ou então os surtos. E mais lá na frente eu vou estar mostrando um pouco sobre, vou mostrar quais as doenças que são para serem notificadas de forma imediata e as que podem ser notificadas de forma semanal. Então, quanto a esses conceitos essenciais, continuando, então essa comunicação compulsória, ela vai ser uma comunicação obrigatória desse agravo ao serviço de vigilância, e ela tem como objetivo essa detecção precoce e rápida e um monitoramento e um planejamento para as ações como uma forma de conter determinado agravo. Então, é bem importante também deixar claro que a qualidade desse dado ele vai importar
ele é importante. De que forma? Esses dados, para que quando ocorra essas notificações, é importante que sejam dados que eles possam apresentar uma informação completa, que sejam dados em que tenham uma consistência, com o nome completo daquele paciente, o local aonde ocorreu, ou se aquele paciente é um paciente que viajou, qual foi a região no qual esse paciente estava, viajou, se foi um garimpo, se ele estava numa zona rural ou numa zona urbana. Então, tudo isso é importante e é uma característica de qualidade desses dados. Então, a gente precisa ter uma grande atenção, como eu falei anteriormente, que alguns agravos eles vão exigir uma notificação de forma imediata. Então, nós temos uma regra prática, né? Então, suspeitou de um agravo de risco coletivo, notifique e acione a vigilância. Não precisa esperar, não espere a confirmação. Faça a notificação. Suspeitou de um agravo de risco coletivo, notifique e acione a vigilância. E quem pode notificar? Né? Quem pode notificar? Toda a unidade, o serviço que atende aquele determinado caso, como a atenção primária, uma UPA, o hospital, e os laboratórios também podem estar notificando. Então, aqui eu trago uma lista quanto à notificação notificação imediata versus as notificações semanais. Então, essa listagem, ela está conforme a lista nacional do Ministério da Saúde e ela abrange as determinadas doenças. Então, como notificação imediata até 24 horas, nós temos o botulismo, cólera, a dengue, específicas para óbitos e casos graves, difteria, doenças de Chagas aguda, doença meningocócica, a Covid-19, malária, paralisia flácida aguda, que é a poliomielite, a raiva humana, sarampo, síndrome respiratória aguda grave e varíola humana. São doenças que devem ser notificadas de forma imediata dentro de até 24 horas. Quanto às notificações semanais, são as doenças como dengue, que são os casos sem gravidades, a tuberculose, hanseníase, hepatites virais, a leishmaniose tegumentar e visceral, doença de Chagas crônica e a esporotricose humana. Então, uma regra prática é suspeita com risco coletivo ou potencial de surto, notifique-se, deve ser notificado de forma imediata, tá? Então, para que ocorra essa investigação epidemiológica, algumas questões elas precisam ser respondidas. Então, para que ocorra essa investigação epidemiológica, então quais questões elas precisam ser feitas? Trata-se de uma doença, de casos da doença sob suspeita? Faz a confirmação desse diagnóstico. Quais são os principais atributos individuais desses casos? Então, faz a identificação de características biológicas, ambientais e sociais. A partir de que ou de quem foi contraída essa doença? Então, ou seja, precisa fazer a identificação da fonte dessa infecção. Como o agente da infecção foi transmitida a esse doente? Então, qual foi o modo dessa transmissão? Outras pessoas podem ter sido infectadas ou afetadas a partir da mesma fonte de infecção. Então, a partir daí, você já consegue determinar, né, fazer a determinação da abrangência dessa transmissão. Aqui os casos investigados podem
ter transmitido a doença. Então, com isso, você já consegue fazer a identificação de novos casos, contatos ou então comunicantes. Então, assim você vai conhecendo toda a história daquele caso. Que fatores determinaram a ocorrência da doença ou então podem contribuir para que os casos transmitam a determinada doença a outras pessoas. Então, aí você já consegue fazer a identificação de fatores de riscos que podem estar relacionados. Durante quanto tempo esses doentes podem transmitir a doença? Então, ou seja, a determinação do período dessa transmissibilidade, como os casos se encontram distribuídos no espaço e no tempo. Então, aqui você já vai observar a determinação da agressão ou relação espacial, então, ou temporal desses casos. E como também evitar que a doença atinja outras pessoas ou se dissemine na população. E aí você consegue, então, estabelecer quais as medidas de controle para epidemiologia, para que você consiga conter determinada patologia. Então, aqui eu apresento uma ficha de notificação. Essa aqui ela é específica para dengue e chikungunya, e aqui é bem importante que a gente consiga observar quanto a esse tipo de notificação, e aqui ele já deixa marcado, como eu falei, eu trouxe uma ficha de notificação referente à dengue, à febre do chikungunya. Então, é muito importante que se coloque que esses dados eles possam apresentar uma qualidade desses dados, uma completude desses dados, no quesito de colocar o nome do paciente, o município de notificação, o endereço desse paciente. Então, tudo isso é muito importante que possa conter o contato, raça desse paciente, idade, o sexo. Então, é muito importante que esses dados, eles possam ser preenchidos com uma qualidade, tá? Então, passando um pouco para algumas patologias, então, quanto ao Pará e a Amazônia Legal, então aqui nós temos alguns recortes recentes. Então, quanto a dengue, por exemplo, de acordo com alguns dados de janeiro de 2025 ainda, foram notificados 501 casos que foram notificados de dengue. Então, os municípios com mais casos foram Rio Maria, Belém, Marabá, Itaituba, Vitória do Xingu. Quanto já à malária, a malária teve uma notificação de 2.046 casos em janeiro de 2025. Então, os principais municípios que mais notificaram foram Oeiras do Pará, Jacareacanga e Itaituba. Tuberculose, nós tivemos 4.293 novos casos notificados. Então, com uma incidência para a maioria dos casos de tuberculose pulmonar, né? Foi bem diferente de 2023, no qual nós tivemos uma notificação com uma incidência de 48,8, uma estimativa de 48,8 por 100 mil habitantes. Já a hanseníase, quanto notificação, nós tivemos uma incidência de 18,22 por 100 mil habitantes. Então, como uma taxa de detecção geral, isso aqui já em 2022. E quanto à região, quanto à hepatite B, a hepatite B em 2024 foram notificados 506 casos, tá? E de janeiro a junho de 2025 para a hepatite B foram notificados 142 casos, para a hepatite C 97 casos e para a hepatite A 6 casos foram notificados.
Já referente à leishmaniose tegumentar, então nós tivemos uma notificação de 345 casos notificados ali no período de janeiro a abril de 2025. E os municípios com mais casos foram Itaituba, Monte Alegre, Portel e Uruará. Então, quanto às arboviroses, em janeiro de 2025, que nós tivemos esse quantitativo de 501 casos confirmados, os municípios com essa maior incidência foram Rio Maria, Belém, Marabá, Itaituba, Vitória do Xingu. Então, com o risco de um aumento sazonal por conta das chuvas, mais urbanização e também falhas nesse controle vetorial. Então, é muito importante para a vigilância a investigação dos óbitos, de gestantes, de sinal de alarme, e perguntas que devem ser feitas normalmente no serviço. Qual é o maior gargalo, né? Então, normalmente o maior gargalo muitas das vezes, é o acesso aos testes, é o preenchimento dessas fichas quando não são muito bem preenchidas. Então, a gente precisa sempre priorizar que essas fichas elas possam ser muito bem preenchidas, né? O envio ao município desses casos de serem notificados. E algo que é muito importante, muitos casos eles são notificados, mas não tem o encerramento desses casos dentro do sistema. Então, é importante que ocorra essa notificação, mas não só ocorrer a notificação, mas também que faça o encerramento do caso dentro do sistema. Quais foram os encaminhamentos, se houve a confirmação desses casos, quais foram os exames que foram passados, se aqueles casos, se o paciente concluiu todo o tratamento, ou se aquele paciente abandonou o tratamento. Então, é muito importante que todos esses aspectos eles também possam ser observados. Então, como ponto crítico, fazer uma notificação oportuna. Quanto melhor a notificação, melhor a resposta, melhor a busca ativa, melhor o bloqueio para determinada doença. Então, já quanto à patologia da malária, tivemos em 2025, janeiro de 2025, houveram 2.046 casos confirmados. E os municípios que mais apresentaram casos foram Oeiras do Pará, Jacareacanga, Itaituba, Bagre e Anajás, que são municípios que apresentam um perfil territorial. Ali muitos são uma área rural, outros apresentam área de garimpos e áreas ribeirinhas. Então, apresentam um risco maior de surto e uma transmissão sustentada. Então, uma notificação imediata, ela vai garantir uma investigação, um bloqueio e uma gestão melhor de insumos e desse diagnóstico. Então, quanto a um alerta operacional, se esse paciente apresentou um histórico de viagem, se esse paciente apresentou febre, qual foi o tipo de febre, como é que se deu esse quadro, esse desenvolvimento. Então, sempre importante perguntar sobre o local provável dessa infecção. Então, esse paciente veio de que área? Ele estava numa zona rural? É uma área de garimpo? É uma área ribeirinha? Então, é muito importante que faça essa investigação quanto ao histórico de viagem, quanto ao tipo de febre em que esse paciente vem apresentando. Então, aqui, fazendo um recorte referente à leishmaniose tegumentar.
Então, em janeiro a abril de 2025, tiveram 345 casos notificados, e os municípios com mais registros foram Itaituba, Monte Alegre, Portel, Uruará, Altamira, Jacareacanga, Senador José Porfírio, Oriximiná, Novo Progresso e Rurópolis. Então, essa patologia está muito associada com desmatamento, ocupação irregular e atividades extrativistas. Então, a notificação ela é essencial para essa vigilância desses entomológica, no qual é possível fazer então esse manejo ambiental e esse acesso oportuno ao tratamento. Então, como uma dica clínica, esse paciente apresenta uma lesão cutânea crônica, mais uma exposição rural, né? Então, ou seja, apresentou uma lesão cutânea crônica atrelada a uma exposição rural ou florestal, então é pensar, né, em leishmaniose tegumentar e notificar, né? Então, como um ponto crítico é fazer esse registro de ocupação, o local provável dessa infecção e o tempo de evolução para uma melhor análise territorial. Já referente à hanseníase, então houve uma taxa de detecção geral, pelo menos aí um dado de 2022, que foram de 18,22 novos casos por 100 mil habitantes. Então, é um indicador de gravidade, né? Aponta um diagnóstico ali de uma forma tardia. Então, no Brasil, já em 2022, crianças maiores ali de 15 anos ainda notificadas, que é um sinal de uma transmissão ativa. Então, é importante observar as estratégias de exame de contato, essa busca ativa e também especialmente essa integração da atenção primária em saúde juntamente com a vigilância. Já referente à tuberculose, então, nós tivemos aí 4.293 novos casos. Esse daí é um boletim, foram os dados que foram extraídos ali no Sinan em 2023. Então, temos apresentado uma incidência acima da média no Brasil, né? E especialmente para a tuberculose pulmonar, que tem o maior potencial de transmissão. Então, como prioridades na rotina é a identificação de sintomáticos respiratórios, a baciloscopia, fazer a investigação desses contatos e, muito importante, fazer o encerramento desses casos, fazer um encerramento adequado. O paciente foi diagnosticado, quais foram os sintomas respiratórios, a testagem, fazer a investigação desses contatos, se esses contatos, qual foi o diagnóstico dos contatos desse paciente contaminado. Então, é fazer realmente uma notificação de uma forma oportuna para que possa orientar essas ações territoriais. Já referente às hepatites virais, referente à hepatite B, foram notificados 506 casos ali em 2024. Então, de janeiro a junho de 2025, nós tivemos 142 casos notificados. Em 2024, foram 360 casos da hepatite C, e de janeiro a junho houveram 97 casos notificados. Já quanto à hepatite A, em 2024 foram 24 casos, e de janeiro a junho de 2025 foram 6 casos notificados. Então, quanto a alguns indicadores de impactos, quanto referente ao óbito, entre 2014 e 2024 no Pará,
óbitos por hepatite B reduziram de 31 para 14, por hepatite C de 73 para 61. Então, isso segundo os boletins de hepatites virais do Ministério da Saúde. Então, na prática, de forma prioritária. Então, quando notificar, né, de forma imediata, suspeita e confirmado com potencial de surto, óbito, agravo grave e risco coletivo, então deve ser feita uma notificação de forma imediata. Rotina e semanal são os demais agravos do SINAM, conforme os fluxos também, seguindo os fluxos municipais. E regra de ouro: suspeita clínica relevante, mais critério epidemiológico, é importante notificar. E algo que é bem importante também lembrar e ser citado é que os laboratórios diagnósticos também notificam. Eles também têm esse papel de notificar e também de fazer essa retroalimentação quando necessário. Então, aqui um fluxograma seguindo esse passo a passo referente à notificação no SINAM. Então, essa identificação suspeita, então esses sinais e sintomas, mais esses critérios epidemiológicos, então faz a classificação de risco e urgência. E aí você vem para o segundo passo, que é fazer o preenchimento dessa ficha, seguindo com coesão desses dados, né? Preencher essa ficha de uma forma completa e fazer essa notificação imediata quando houver essa indicação. E posterior, encaminhar e registrar. Então, enviar a vigilância municipal, fazer a digitação no SINAM ou no sistema local. E o próximo passo é investigar e fazer a coleta dessas amostras, então fazer a definição dos casos, dos exames, local provável, os contatos, as ações de bloqueio quando necessário. E, por fim, fazer o encerramento e devolver informações, né? Então, fazer a atualização, né, da evolução desses casos, quais foram os resultados, fazer o encerramento oportuno, para que ocorra, então, uma melhora desses indicadores. Então, um ponto crítico que sempre encontramos é a falta de critério epidemiológico registrado. Então, qual foi o local, se aquele indivíduo fez alguma viagem, qual foi o tempo de duração, campo que muitas das vezes são ignorados quanto à questão da raça, cor, a escolaridade, a ocupação desse indivíduo. E outro ponto crítico, entendemos a dinâmica das unidades, sabemos que é uma dinâmica, né, ali muito agitada, mas é o atraso no envio dessas notificações. E também o não encerramento desses casos, né? Quais foram os resultados, quais foram os exames que foram solicitados. Então, aqui de uma forma bem rápida, eu trago aqui um breve estudo de caso de uma forma muito direta, trazendo aqui uma paciente de 28 anos, no qual apresenta febre há 2 dias, mialgia intensa, cefaleia e náuseas. E ela reside em uma área urbana, vizinhos com quadros semelhantes e sem comorbidades. Então, num caso desse, nessa situação, qual seria a principal hipótese, né? Quais seriam os diferenciais, hipóteses de diagnóstico para essa paciente? Deve notificar? Ela é uma notificação imediata ou de rotina? Né? Então, quais são os campos da ficha de notificação que seriam indispensáveis? Né? Então, aqui nós temos um caso com uma hipótese principal de uma arbovirose, e como os diferenciais podendo ser
Covid-19. Então, aqui é para que a gente possa gerar uma discussão com os nossos pares, como uma forma de capacitação. Então, quanto a essa notificação, né, fazer conforme o protocolo local, priorizar a notificação oportuna, né? Então, os campos críticos, o início dos sintomas, o endereço completo, local provável, sinais de alarme, quais as comorbidades, se gestantes, se tem alguma gestação, quais foram os exames solicitados, como uma ação coletiva orientar e a eliminação de criadouros, fazer essa comunicação, a vigilância e monitorar o aumento de casos por bairro. Então, aqui tem uma situação 2, em que seria um homem de 35 anos com uma febre intermitente há 5 dias, calafrios, sudorese, relata que trabalha em área de garimpo e retorna a 7 dias e sem exame prévio. Então, qual o agravo prioritário desse indivíduo? A notificação é imediata? Sim, por quê? Né? Qual foi o local provável dessa infecção? Então, nesse caso 2, então esse paciente, por exemplo, tem uma indicação de malária, ou seja, uma exposição mais uma síndrome febril atípica. Então, realizar esse diagnóstico, fazer um teste rápido, uma microscopia, iniciar o tratamento conforme o protocolo, como é um caso de malária, então deve-se notificar de forma imediata e acionar a vigilância para uma investigação e também fazer o bloqueio. Então, é muito importante. Por que tudo isso é importante? Porque isso vai definir os riscos de surto e também para fazer o direcionamento desses insumos e das ações territoriais, também importantes. Então, erros muito comuns que são encontrados nessas fichas de notificação é não registrar o local provável, o atraso dessas notificações e fazer um encerramento, encerrar no sistema, né, esses dados, esses casos, um caso como esse, em quais foram as tomadas de decisões, os exames que foram feitos, se foi confirmado. Então, como checklist de qualidade dessas notificações, a completude desses dados, o endereço, telefone desse paciente, território, a unidade de saúde que foi atendido, ocupação, a raça, a cor, escolaridade desse indivíduo. Então, como oportunidade a notificação e o envio no mesmo dia para os agravos prioritários e suspeita de surto, o local provável dessa infecção, município ou então uma localidade, se possível não, e muito importante, as datas, né? Se foi uma viagem, qual foi o período, se foi para um garimpo, qual foi o período, se foi para uma zona rural, período. E os exames, adicionar essas informações, quais foram as coletas solicitadas, o resultado, qual foi a data e fazer essa atualização no sistema quando sair o resultado. E, por fim, fazer um encerramento, né? Preencher a evolução desse paciente, fazendo uma classificação final do óbito, da cura, do abandono, do tratamento ou de transferência desse paciente. Então, para que a gente possa estar encerrando essa nossa discussão, essa nossa conversa de hoje referente às notificações compulsórias. Então, 3 coisas que são muito importantes de serem lembradas, de serem seguidas. Suspeitou desse agravo, de um agravo relevante, notifique. Registre o local provável da infecção e o endereço completo. Fazer a atualização desses resultados e fazer o encerramento do caso no sistema.
Então, algo também que é muito importante também é fazer a pactuação desse fluxo local, do contato com a vigilância, revisar os campos críticos e fazer o monitoramento desses indicadores mensalmente. Aqui eu compartilho com vocês até mesmo contatos para notificações no estado, que é da CIEVES, que é o Centro de Informações Estratégicas e Vigilâncias em Saúde do Pará, da CESPA. Então aqui contém telefone e e-mail para que possa ocorrer essas notificações, ou então até mesmo as demais as dúvidas necessárias e as orientações necessárias também. Então, aqui algumas fontes para consulta e muito obrigada pelo tempo, pela atenção. E sempre que for importante, sempre que houver necessidade, notifique de uma forma coesa. Obrigada.